Então, desejar desde já boa noite a vocês, certo? Sejam bem-vindos aí para mais um semestre, né? Essa é a turma de P4 de SPI. Estou vendo aí na sala alguns nomes conhecidos, né, Deilson? Deilson, Maiara. Maiara, que foi minha aluna, acho que é, né? Eu só conheço São Franciano Maiara, a não ser que seja outra, mas acho que é a mesma Maiara que eu estou pensando. Que mais? Que eu conheço, Franciano Maiara, Zacarias, só tem você, viu? Então deve ser você mesmo, né? Eu tava olhando aqui os alunos, né? Tem aí vários conhecidos meus aí no campus, né? Tem o Zé Wilson também, né? Tá. Não sei se ele vai vir hoje, né? Professor, o José Wilson pediu para avisar que ele está com suspeita de Covid, Eita, danado. aí ele está em quarentena e tal, aí pediu para avisar. Está isolado, Massa, essas coisas. massa. Zé Wilson é quase um decano da Unip. Quando eu entrei na Unip, ele já tava lá. Deixa eu olhar mais aqui na lista de alunos quem é que tá aqui. Como é que tá chegando meu áudio pra vocês aí? Tá legalzinho? Massa. Tem Zé Wilson. Quem mais aqui? Robson. Robson tá aí, né? Acho que eu sei quem é Robson também. Tiago dos Anjos também, acho que eu sei quem é. É turma bem conhecida já, né? Pessoal, então começando aí nossa aula rapidinho, certo? Desculpa aí. Eu não atrasei, na verdade deu um probleminha aqui de áudio, certo? O Blackboard ele tá um pouco lento esses dias, não sei se vocês perceberam. E não tava reconhecendo meu áudio, eu tive que resetar a placa de som aqui, certo? Mas deu certo agora, né? Então, bem-vindos ao nosso semestre, né? Acho que boa parte de vocês já me conhecem, alguns foram meus alunos, né? Alguns aí já trabalharam comigo, né? Enfim, outros já cursaram comigo em outras disciplinas, em outros cursos, né? Outros nunca me viram também, certo? Presencialmente. Outros já me viram, eu acho que só visualmente aí por redes sociais, enfim, tá certo? Então, e eu botei o slide errado, né? Botei o de APS. Oh, meu Deus. Viu X, meu filho. Mal aí, viu? Espera aí que eu vou botar o slide certo. Então, estamos começando aí mais o semestre 2021.1, né? Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Cadê aqui? Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a estudar, né? Eu acho que não sei vocês, mas eu tô morrendo de saudade de dar aula no campus, presencialmente falando, tá certo? A gente tá nem E, mais com saudade, professor. Que a gente já não sabe nem como é mais. A gente vocês só fez um cuidado aí semestre. para não saber se já sabe atravessar a rua, viu? Ainda, que não estão saindo de casa. Só É, foi um semestre só, a gente só fez um semestre presencial, no começo do outro presencial, já né? suspendeu. Ninguém me lembra mais como é que chega na Unip, não, né? Pois é, mas graças à tecnologia, né? Nós temos aí todos os artefatos, né? Todos os artifícios, na verdade, certo? Que garantem que a gente consiga ter um aproveitamento melhor, né? A gente consegue ter um aproveitamento melhor em termos de uso, né? Da disciplina, de uso da plataforma, tá certo? Diferente do que era, por exemplo, há vários anos atrás, né? Então, lógico que a gente está na sala, lógico que a gente está perto dos professores, né? A resenha, a socialização, ela é interessante, ela contribui muito para vários aspectos, né? Aí eu tenho feito uma pequena reflexão antes de começar a aula com as turmas, que eu acho que é interessante para vocês também, né? Mas aí a gente deve entender que esse momento, ele, apesar da gente estar passando por isso, mas a gente não deve desistir, certo? Às vezes eu vejo os alunos, já vou fazer um ano aí que a gente está em casa, né? Minha última aula que eu dei presencial foi dia 16 de março de 2020. Foi numa segunda-feira para um P5.
de computação, certo? Nunca vou esquecer essa cena. Todo mundo na sala, tinha gente com a mão assim, ó, assistindo aula assim, ó. Já tipo com medo, né? E a gente foi botado para casa e a partir daí para frente, né? Não só a gente, mas toda a humanidade, né? Todas as pessoas aí começaram a sentir esse efeito da pandemia, tá certo? Com isso aí, né? Já entrando um pouquinho na questão da tecnologia, o mercado ele ele passou aí por várias mudanças, né? Mercado, quando eu falo de software mesmo, mercado de tecnologia. As pessoas começaram, as pessoas leigas, né, que nunca tinham usado um smartphone em termos de certos aplicativos, em termos de certos serviços, começaram a usar, certo? Eu tenho uma tia e eu acho que ela deve ter uns 64 anos, 63 anos, 62 anos, que era extremamente contra o uso de aplicativo de banco, certo? E teve a experiência de instalar o aplicativo no banco, hoje só faz tudo pelo aplicativo. Então ela instalou o aplicativo de banco para não pegar a Covid, né? Para não ter que ir para o banco, efetuar pagamento de conta, que é o que é para a gente de tecnologia é extremamente natural, né? Todo mundo usa o aplicativo, efetua os pagamentos e tal. Só que, eu estou dando só um exemplo, né? Só que outras pessoas, para outros serviços também, fizeram esse mesmo tipo de mudança de comportamento, mesmo tipo de mudança de mentalidade, tá certo? E principalmente, eu acho que de cultura, né? Porque a mentalidade. Porque a mentalidade. Só um minutinho, viu, pessoal? Não, não, não. Que tá com um ruídozinho aqui. Não chega para vocês um ruído, não, né? Não chega ruído para vocês, acho que não. Não chega ruído para vocês, não. Ou chega um ruído quando eu falo aí? Chega só um pouquinho. Um pouquinho de ruído, né? É. Estranho. Vai ser o cabo do microfone. Pera aí, só um minutinho, viu? E agora? Diminui mais o ruído? Ou tá do mesmo jeito? Diminuiu. Estranho. E como eu estava falando, né, a cultura da sociedade, ela mudou ao longo desses anos, ao longo desses meses, né? Ao longo de um ano. E com isso aí, certo, surgiram muitas e muitas e muitas oportunidades, não só em termos de vaga de emprego, certo? A gente sempre fala de vaga de emprego de maneira geral, mas em vários outros aspectos, né? A forma com que as pessoas vivem, a forma com que as pessoas trabalham, certo? A forma com que as pessoas se divertem, né? Hoje, muita gente já vinha numa vibe Netflix. Não sei se vocês gostam também de Netflix, de séries e tal. E a Netflix, que é o streaming, né? Eu tô falando Netflix, mas pode ser qualquer outro streaming. Já é uma plataforma que a gente já vinha usando aí, já fazia um tempo, certo? Para quem gosta mais de ficar em casa. Imagina aí quem já gostava de ficar em casa, certo? Então, quem não gostava, quem é acostumado a não ficar dentro de casa, teve que ficar em casa e começou a consumir esse tipo de serviço, né? Então, por que é que eu estou falando isso? Porque as pessoas também mudaram a forma de trabalhar, né? A gente sabe que hoje em dia não é mais necessário você estar fisicamente na mesma cidade para que você possa trabalhar, né? Eu estava falando com um ex-aluno meu, ele foi meu orientante, TCC, até citei esse exemplo na aula de ontem também, que ele é de Cajazeiras, não sei se tem alguém de Cajazeiras aqui na sala. E ele foi contratado por uma empresa de São Paulo e hoje mora em Cajazeiras, tá certo? E trabalha como engenheiro de software para essa empresa de São Paulo. Mora lá, ele casou recentemente com a esposa dele. Moram lá numa casinha bacaninha e tal, tem um filho. E trabalha lá no escritóriozinho, um setupzinho dele lá. Quando precisa ir na empresa, ele vai em Juazeiro do Norte, que é pertinho, pega o avião e vai. E volta. Ou seja, ele mora numa cidade de 50 mil habitantes, tem qualidade de vida, certo? Às vezes a gente que mora em capital, né, em cidade grande, pensa que o cara só vive bem se morar na cidade grande. E às vezes não é, certo? Às vezes tem pessoas que moram na cidade pequena que vivem melhor do que a gente que mora em cidade grande, né?
E essa visão, esse exemplo que eu dei, os dois exemplos, né? Esse da minha tia, esse desse meu ex-aluno, são apenas dois cases que a gente tem que entender que isso vai seguir daqui para frente. Na minha opinião, não tem mais volta, vamos falar assim, essa questão dos efeitos da pandemia, né? Da gente entender que a pandemia ela vai perdurar e ela vai durar durante muitos anos, né? E onde é que entra a disciplina nessa história? Essa disciplina de user experience e usabilidade web, certo? Eu vou falar em três vertentes, em três correntes essa disciplina. A primeira corrente é em relação à própria pandemia ainda. Então imagine que as pessoas já vinham tendo um apego, certo? Aos smartphones, né, aos softwares web. Hoje em dia, vários carros saem com centrais multimídia, né? Você tem aqueles One My Link, enfim, Apple CarPlay, Android CarPlay, alguma coisa assim também. Então a gente cria software para o carro. Muitas televisões hoje em dia já tem Smart TV, mas você pode criar um software para Smart TV, certo? Dependendo do tipo de público, dependendo do tipo de cliente que você utiliza. Nós temos hoje em dia dispositivos awareness, né? Que é aquele smartwatch, aquela roupa que você veste, certo? Qualquer outro elemento. Então as pessoas elas estão incluindo no dia a dia delas situações, tá certo? Em que o smartphone ele passa até despercebido como algo que é tecnológico, mas como algo que faz parte do contexto. É o que a gente chama de situação ubíqua, né? O que é situação ubíqua? É quando você insere um dispositivo, quando você insere um instrumento, qualquer ele que seja, e você nem percebe mais que aquilo ali é um dispositivo físico, um celular, um instrumento, porque a situação ela é extremamente natural com aquele tipo de dispositivo. E cada situação que a gente vem criando, ela tem exigido mais e mais, certo? Tanto dos desenvolvedores, quanto do pessoal que trabalha com análise, quanto do pessoal que trabalha com teste, por aí vai. Por quê? Porque, primeiro, nós temos uma competitividade muito alta no mercado, tá certo? Você lançar hoje em dia um toy, acho que todos escutaram já o conceito de toy, né? Toy é aquele aplicativozinho, por exemplo, que a gente faz no TCC, e você passa, certo? Seja na graduação, na pós, e ele fica engavetado. Então, é tipo um brinquedo, a gente chama esse termo toy aí na academia, certo? A galera lança toys aí, esses toys ficam na gaveta. Ou então você lança produtos, os produtos simplesmente não geram o retorno necessário, né? Porque justamente a gente precisa não mais entregar software para as pessoas para o que elas pedem, certo? Uma tendência daqui a 10, 15, 20 anos é que os cursos de tecnologia eles abordem e abrangem, né, no caso possam abranger, cada vez mais disciplinas e estudos que englobam o entendimento do ser humano. Porque está cada vez mais difícil satisfazer as pessoas no sentido das mudanças. Porque se você quer algo e você consegue, amanhã você já quer outra coisa. Aí você consegue, você já quer outra coisa. Você está entendendo? Tipo assim, eu quero um relógio de 50 reais. Tô doido por aquele relógio de 50 reais. Aí você compra. Quando você comprar, agora eu quero aquele relógio de 500 reais. Aí você só sossega quando compra aquele relógio de 500 reais. Mas agora eu quero um smartwatch de 4 mil reais. Aí você só sossega. É assim, a gente é assim. Então, com o software, isso também tem acontecido. Né? Se os softwares que a gente usa no dia a dia, eles não, digamos assim, não atenderem às nossas expectativas, né? Nem a necessidade, a expectativa, certo? A gente já olha com a cara feia, a gente acha que é difícil usar, a gente acha que não vale a pena ter no celular, a gente instala, usa uma ou duas vezes e encosta lá, porque o software, ele não entrega para o cara, né, a visão de que aquilo é real ou é necessário para ele que ele convive no dia a dia dele. Entre outras palavras, né? Então, exatamente. Então, esse conceito é um conceito que muitas empresas têm visto nos últimos anos. É como é que eu entrego para o usuário, certo? Resultados que cada novo resultado ele seja formado por um conjunto de situações que ele conviva, que aquilo retorna para ele, certo? Uma sensação de valor. Aí esse retorno de sensação de valor é o que a gente chama de experience, né? Ou a experiência, certo? É um momento que você passa, que você agrega algo para a tua vida a partir daquele momento. Aí eu tô falando muito, enrolando muito assim, mas é para chegar na disciplina, tá certo? Como hoje é só mais uma apresentação, a gente não vai começar conteúdo, acho que vale a pena essa minha primeira conversa com vocês. Então, essas experiências que a gente tenta entregar para o usuário, certo?
elas são formadas ou configuradas de várias formas. Deixa eu citar um exemplo que eu acho que vale a pena, né? Acho que eu já citei até algumas palestras que eu já falei. Eu uso aplicativo para abastecer o carro, certo? Uso cartão de crédito acumula milha, enfim. E eu uso o aplicativo de uma bandeira de posto, que eu boto o cartão lá, certo? Não preciso nem levar o cartão de crédito para o posto. Quando eu chego lá, abro o aplicativo, acho que todo mundo já viu, né? Esse tipo de aplicativo. Você diz, eu mando o cara abastecer, por exemplo, se eu encher o tanque, eu vejo quanto dei e pago pelo aplicativo. Ou se eu quiser pagar R$50, eu pago R$50. Moral da história. Por que é que isso me dá uma sensação, me entrega valor para o Hugo? Porque eu me sinto seguro. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, eu posso abastecer em qualquer posto de gasolina que tem essa bandeira. E, por exemplo, meu cartão não vai ser clonado. O cara não vai, sei lá, não vai acontecer, né? Mas o cara não vai lá roubar meu cartão. Tá entendendo? Ou o cara pode digitar um valor errado e passar o cartão e eu digitar sem não ver, porque sou eu que digito o valor. Então, são várias, digamos, contribuições que, dada as situações que eu vou vivenciando com aquele aplicativo, o aplicativo vai cada vez mais se consolidando como algo que eu necessito para o meu dia a dia para me entregar um valor que é o valor de segurança. Aí a gente tem vários valores que a gente agrega como sendo algo de experience para a gente. Pode ser alegria, medo, sei lá, esperança, expectativa, né? Então, entre outras palavras, isso é uma realidade que está existindo hoje. Eu acho que todos vocês entendem onde eu quero chegar, né? Então, é por isso que a gente chega no quarto período de SPI e a gente estuda essa disciplina chamada User Experience e Usabilidade Web, né? Esse foi o primeiro aspecto. O segundo, que eu acho que é extremamente importante, eu vou ser bem rápido porque o foco da disciplina não é esse, mas a questão é que cada vez mais os softwares eles estão utilizando dados. Quando eu falo de dados, eu posso falar de várias coisas, né? Acho que todo mundo entende. Posso falar de inteligência artificial, posso falar de data science, posso falar de BI, posso falar de gestão de conhecimento, posso falar de tomada de decisão, certo? E você só constrói uma inteligência artificial, você só constrói um modelo decisório, um modelo de apoio à decisão, um modelo de inferência, o que quer que seja, se você souber exatamente o que você precisa capturar do seu usuário. Se você não souber o que você captura do usuário, e não é nem isso, eu acho que a captura ela é mais simples, mas se você não souber o que o teu usuário precisa receber de entrega e como você vai entregar aquela informação para que ele mantenha esse ciclo de engajamento, acho que todo mundo já ouviu falar da palavra engajamento, não já? Ah, vamos engajar a galera no Instagram, vamos fazer a galera assistir os stories, porque a galera, quanto mais visualização a galera gera, mais o Instagram paga, porque o Instagram dá dinheiro, né? Assim funciona. Então, a mesma coisa funciona para os aplicativos. A inteligência ou as inteligências artificiais, elas só, digamos assim, geram informação e entregam conteúdo dependendo de quanto mais você está engajado naquele software. Então, como é que eu vou me engajar num software e o software vai me conhecer se eu não me sinto, digamos assim, ou não tenho a sensação de que o software ele não me entrega nada, ou não me contribui para nada, para o meu dia a dia. Você está entendendo? Então, é um ciclo, ó. Eu uso, me engajo, gera informação. A inteligência processa aquela informação e me entrega um resultado. Só que aí o designer, né, ele vai saber como ele vai posicionar a entrega da informação para que ele possa entregar esse resultado. Um terceiro e penúltimo ponto, rapidinho também, é a questão da forma que a gente desenvolve software hoje em dia. Então, eu e acredito que todos vocês aqui que estão nessa sala me escutando, a gente já escuta muito de engenharia de software para desenvolvimento de software, não escuta? A gente escuta de análise de requisito, a gente estuda de documento de arquitetura, documento de requisito, a gente estuda desenvolvimento de software, a gente estuda documentação de software, a gente estuda qualidade de software, teste de software, mas a gente só pensa e só imagina que só se desenvolve software desse jeito, e não é. A gente não desenvolve software só dessa forma. Hoje em dia já existem certas metodologias, e eu sou um cara extremamente fã e defendo muito, certo? Que seja agregado, não é um lado ou outro, né? Que a gente crie solução dos softwares guiadas por design. Não sei se todo mundo já ouviu falar, por exemplo, do design thinking, né? Que é uma metodologia que nós professores, a gente tem vem sempre impulsionando vocês para que vocês estudem. Então, dependendo do público,
dependendo para quem você vai entregar, certo? Aquele software, é mais viável em termos de conhecimento, em termos de entrega de valor, em termos de funcionalidade, que você utilize um método de design para a construção daquele software do que um método de engenharia de software. Então, o desenvolvimento de software hoje ele tem duas grandes correntes, tá certo? Que possibilitam que os profissionais eles sigam. Ou você segue um ciclo de engenharia que é o mais clássico, que a maioria das empresas seguem, certo? Ou você segue um ciclo de design, que também não impede, né? O ciclo de engenharia é quando você começa a desenvolver o software do back-end para o front. E o ciclo de design é quando você começa a desenvolver o software do front para o back-end. E as duas coisas, as duas correntes, elas não são opostas, nem muita gente pensa, certo? Então, já os cheats de design tem os cheats de engenharia de software. Elas se complementam. Então, nessa disciplina, eu vou trazer para vocês um pouco dessa visão também, tá certo? Quebrar esse paradigma de que a gente só deve desenvolver software guiado por engenharia e que a gente precisa, às vezes, reconstruir uma cultura que a gente internaliza por consequência da nossa região, por consequência da maioria dos profissionais que a gente convive hoje em dia no mercado, certo? Ou na faculdade também, e dizer que só se desenvolve software se rodar um processo requisito. Não. Tu pode rodar um processo de imersão, tu pode rodar uma análise de benchmark, tu pode rodar um processo de ideação. Você prototipar a tela, né, que nem às vezes a galera meio que cria um preconceito, não é, tem um carinha que faz as telinhas. A tela, ela define conceito de solução. E ensina você a pensar e a refletir se o que você está entregando como resultado realmente está resolvendo aquele problema. Porque às vezes o cliente ele não sabe nem dizer o que ele precisa. Então, você convivendo com o cliente, você participando do dia a dia do cliente, certo? Você vendo como é que o cliente faz as coisas, você consegue, eita, eu acho que para esse cara aqui, como ele faz desse jeito, poderia ser dessa forma. Que é diferente dele escrever para você que é o que a engenharia de requisitos ela prega. E uma quarta e última visão é aqui. Hoje em dia, tudo que a gente vai desenvolver em termos de arquitetura, certo? É em níveis. Então, a gente tem front-end, a gente tem back-end, a gente tem banco de dados, certo? De maneira geral. E cada vez mais, cada nível desse, ele está se tornando independente. Então, a User Experience de usabilidade web, ela dá uma visão muito forte de como é que a gente aplica alguns princípios de usabilidade, certo? Para a construção de interfaces extremamente ricas e para que a gente conheça como é que esse processo é feito na prática. Porque a gente não vai só prototipar uma tela, por exemplo. A gente vai entender porque é que cada elemento precisa estar ali e qual é o efeito que isso causa na aplicação. Como é que a gente integra, vai integrar, né? Porque a disciplina ela não vai ter código-fonte. Mas como é que a gente integraria um back-end com front-end, tá certo? Quais os efeitos de ter um front-end bem desenvolvido, considerando aí como princípio, certo? Dos métodos de software. Eu acho que até agora, desde que eu lecionei essa disciplina, eu não sei pronunciar o nome, cara. Acho que é Sranday, né? Sranday. Eu vou ficar devendo aí, tu pronuncia o teu nome, certo? Não, perdeu não. Então, desde que eu leciono essa disciplina, eu não dei uma descrição tão completa, certo? Quando eu falei para vocês agora, nesses aproximadamente 20 minutos, que a gente tem falado aqui agora. Então, a partir de hoje, tá certo? A gente vai trabalhar com a disciplina que eu acho que poucos cursos de graduação hoje têm, que eu conheço, certo? Os federais eu sei que tem alguns têm, né? Programas de graduação em pós. Mas nas particulares eu não conheço nenhuma que tenha com esse nível. Esse material, o formato que eu leciono esse material, ele é proveniente da pós, tá certo? Então, não são aqueles slides que são cheios de texto, não são aqueles slides que são cheios de decoreba, certo? É teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática, certo? E vocês vão desenvolvendo, vocês vão aprendendo durante todas as aulas. Eu vou falando, vocês vão fazendo, eu vou falando, vocês vão fazendo, eu vou falando, vocês vão fazendo. No final da disciplina, você já tem sua nota. Então, a mesma sistemática que eu rodo na pós essa disciplina, eu trouxe para a graduação também, para essa mesma disciplina. E pelo menos nos últimos 2 anos que eu tenho rodado essa disciplina, o pessoal tem gostado bastante. Já estou com ela há 4 semestres, tá? Sucesso total, tá certo? Aí, para finalizar minha fala, para abrir os slides, hoje vai ser só uma aulinha de apresentação mesmo, tá certo? São 7h40. A gente pega aí até umas 8h40 e eu libero vocês. Tá joia? Para a gente começar assunto de verdade semana que vem.
Então, rapidamente aqui, certo? Eu vou falar um pouco sobre a apresentação da disciplina, né? Objetivos, competências, conhecimentos, tá certo? Conteúdo programático que eu organizei, certo? As metodologias, tanto de ensino quanto de avaliação, né? Minhas metodologias eu tenho mudado muito em questão da forma com que a gente vem estudando, tá certo? Então, hoje em dia, por conta da pandemia, por conta do remoto, certo? Eu tenho adaptado algumas disciplinas. Essa de vocês não sofreu tanto efeito, porque eu já venho adotando essa metodologia que eu falei da pós, mas outras que eram mais teóricas, né, que são mais teóricas, eu fiz algumas reformulações, tá certo? O pessoal está até aceitando bastante, né? Vou passar aqui rapidinho o meu currículo, né, mais porque é uma questão de fato de aula de introdução, certo? Mas boa parte de vocês já me conhece. Eu sou graduado em mestre em Ciência da Computação, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, certo? Atualmente sou analista de sistema plano lá na Vox Tecnologia. Atuo na parte dos projetos de especificação, levantamento de requisitos, documentação, definição de escopo, modelagem e definição de implementação tanto de novas rotinas, quanto de melhorias, quanto de integração e definição de serviços, tá certo? De uma família de softwares que a gente tem lá, que é chamada de Rede Sim, né? Eu estou atuando exatamente no SIGFACIO, que é um desses softwares que a gente tem hoje da Rede Sim, dentro da Vox, né? Tem o Rede Sim, tem o SysPub, tem o SysDiário, tá certo? Um monte de software lá que o pessoal trabalha, desenvolve, né? Algumas equipes, que as equipes têm squads. Em juntas comerciais, né? Eu estou na parte das juntas, tá certo? Mas tem as prefeituras, tem as OABs, né? Tem a Receita Federal, enfim, tem uma galerinha aí que desenvolve lá em 11 estados do Brasil, tá certo? Então, é um software hoje que abrange aí perto de 60 milhões de pessoas, os softwares que a gente trabalha lá na Vox. Sou professor dos cursos de graduação, tá certo? Daqui da Unip. Já passei por todos, né? Só falta redes. Nunca dei aula no curso de redes, até porque não é minha área. Mas hoje eu estou em computação, certo? Sistemas para a internet, que são vocês. Ciência dos dados, né? Não sei se vocês sabem, mas abriu agora o curso de Ciência dos Dados, a graduação, certo? Curso aí bem esperado, que a gente montou com muito carinho. Eu montei a grade desse curso, junto com o professor Ricardo Roberto. Acho que vocês foram alunos de professor Ricardo Roberto, né? Maior eu tenho quase certeza que foi. Eu acho que Zé Wilson também foi aluno de Ricardo. Computação em nuvem, né? Que também abriu agora. Não sei se abriu turma, mas acho que deve ter aberto turma, não sei dizer. E ADS, certo? Que é desenvolvimento de sistemas. Também estou na pós de. As pós que tem na Unip, estou em 3, né? Na de BI com Big Data, na de arquitetura de aplicações web e na de engenharia e qualidade de software também, tá certo? Em que eu rodo lá duas disciplinas nessas 3 pós. Tem algumas certificações que eu acho que em outro momento a gente fala um pouco mais sobre isso, tá certo? E também estou na fábrica de software, né? Eu acho que a altura desse campeonato, todo mundo já deve ter passado por lá, né? Ou já deve ter pelo menos ouvido um pouco sobre a fábrica de software da Unip, né? A gente tem hoje lá 15, acho que entre 15 e 20 empresas, tá certo? Que são aportadas lá, ou seja, tem pessoas dessas empresas que trabalham lá dentro. A gente hoje tem estagiários lá dentro, inclusive remunerados, não sei se vocês sabem, certo? Mas tem uma galera que já ganha bolsa, certo? Já ganha desconto, já ganha de fato lá a remuneração dentro da fábrica mesmo. É a própria fábrica que paga isso aí, certo? E lá circula muita gente. Então, a mesma coisa que eu falei para todas as turmas, eu vou falar para vocês, certo? Apesar de vocês serem P4, né, já estarem perto de se formar, mas eu acho que vale a pena. Então, quem tiver interesse, se inscreve. É só um período aí, quem tiver disponível, certo? Lá vocês vão ser vistos também. Então, lá praticamente nós temos os supervisores, que são os tech leaders, né, que são os professores, certo? A gente está sempre vendo um ou outro aluno ali, sempre indicando um ou outro aluno ali para uma vaga de emprego. Eu, particularmente, recebo muitas, mas muitas demandas de emprego. Então, tanto circula, a galera me convida para a vaga de emprego, quanto a galera me pede para eu recomendar para a vaga de emprego. Só hoje eu recomendei 2 caras. Um amigo meu lá de Brasília, que estava atrás de emprego, e outro amigo meu que ele morava em João Pessoa, foi morar em Santa Catarina e voltou desempregado para... Aliás, foi para o Rio Grande do Sul. Foi para o Rio Grande do Sul e voltou desempregado para João Pessoa. Aí tem outro amigo meu que estava com uma vaga
E coincidentemente, quando esse meu amigo me perguntou de uma vaga, menos de, acho que foi Deus, assim, que escutou até a conversa. Ele me perguntou, era 2h10. Tu consegue uma vaga para mim e tal, não sei o que. Eu disse, cara, vou ver aqui. 2h15, esse meu amigo ligou da empresa. Ele fez, ei, tô com uma vaga aqui para administrador de redes. Não conhece ninguém, não. Eu chego a tomar um susto de caramba, porque esse meu amigo pediu uma vaga para administrador de redes. Digo, bicho, foi tu caíste do céu, velho. Aí fiz um network entre os dois e espero que dê certo, né? Eles marcaram a entrevista, tá certo? Então, quem não tem ainda, cria o LinkedIn, frequenta o LinkedIn, tá certo? Passei pelo LinkedIn. Eu não botei o link, mas quem quiser me procurar para me adicionar no LinkedIn é Hugo VL Souza. Alguns de vocês eu acho que eu já tenho, né? Eu acho que Davidson eu já tenho. Não sei se Mayara já tem no LinkedIn, mas me procurem lá os demais, tá certo? Que eu acho que eu não tenho. O VL Souza, vocês me adicionam lá sempre que precisarem de algo, sempre que tiverem alguma dúvida, tá certo? Vai lá no chat. Eu deixo minha máquina ligada o dia inteiro aqui, certo? E fica o LinkedIn, ficam 3 coisas abertas. Minha caixa de e-mail da Unip, o LinkedIn e a rádio, que eu gosto de escutar a rádio. Acredito que é mais início desse tempo, certo? Aí fico sucando umas rádios pelo Facebook. E fica à vontade aí para vocês me adicionarem lá. Então, essa disciplina, ela hoje roda em 3 turmas, tá certo? A coordenação aí me deu um presente 2021.1, porque eu só tô com, acho que 4 disciplinas para 7 turmas. Então, eu tô rodando essa disciplina em 3 turmas totalmente diferentes. Tô rodando essa disciplina no P1 de Ciência dos Dados. Vou dar uma pegada totalmente de Data Science para essa disciplina nos caras, né? Falar mais de dashboard, falar mais de arquitetura de informação, certo? Uma pegada totalmente de dados, de negócios, né? E tô com os 2 extremos de SPI, né? Eu acho que SPI tem P5, não tem? Acho que são 5 períodos, né? Me confirmem aí. Tô com o primeiro período de SPI, que eu dei aula pra galera. Eu acho que são 4, né? Então, o primeiro e o último. Eu acho que eu dei aula pra galera de SPI, acho que foi hoje de manhã, se eu não me engano. Não, hoje de manhã foi ADS. Foi ontem de manhã. Não, segunda de manhã. Terça de manhã, quer dizer. Certo? E vocês, tirando o pessoal do P7, né? Que eu vou dar aula amanhã, de A, vocês são a turma aí mais madura, no sentido de final de curso, certo? Então, com certeza, muita coisa que eu for falando aqui, eu vou considerar que vocês já entendem, né? Quando eu falar de IA em termos de dados, né? Quando eu falar de IA em termos de negócio, tá certo? Não é que eu vou falar de inteligência artificial, não é que eu vou falar de desenvolvimento de software, mas são termos ou elementos que vocês, por já estarem mais maduros para se formarem, certo? Pelo dia a dia com o qual vocês convivem aí, com os colegas de vocês, vocês já entendem, né? Nosso horário mudou, né? Para quem pegou a grade antiga, né? Nós tínhamos aí, acho que 4 aulas em 2 dias, certo? E agora não são mais 2 dias, é uma noite apenas, né? Como você já vem vendo aí dos semestres anteriores. A gente começa em 7h10, excepcionalmente hoje, porque atrasou porque o Blackboard não estava logando, certo? Acho que eles estão atualizando o Blackboard, tá bem lento. E é porque eu estou usando o Chrome, só o Blackboard, não tem mais nada aqui na minha máquina. E eu começo às 7h10, 7h15, faço uma pequena pausa de 15 minutos, se todo mundo concordar, certo? Geralmente eu vou até umas 8h30. Aí 8h30 faço uma pausazinha, boto um cronômetro na tela aqui, de 15 minutos ele fica contando para trás, tá certo? 15, 14, 13, 12, até chegar em 0. Quando ele zero, a gente continua. E eu tô liberando vocês aí algo em torno de umas 9h25, 9h30, 9h40, tá certo? Acho que todos concordam, né? A gente fazer essa pausa de 15 minutos para tomar uma água, para ir no banheiro, tá certo? A gente passar 2 horas e 30 minutos sentado só falando, só cansa bastante, né? Se ninguém discordar, certo? A gente segue assim, porque até agora ninguém nunca reclamou, não. A não ser que vocês queiram mudar alguma coisa, tá certo? O que é que eu ia falar agora que eu esqueci? Sim. Geralmente, como é que eu divido a aula? Como a gente tem 2 momentos, né, eu divido a aula em 2 momentos, eu faço mais um primeiro momento teórico e mais um segundo momento prático, tá certo? Eu tenho usado essa dinâmica, tenho usado essa estratégia e tem funcionado. O pessoal tem gostado, porque não cansa tanto, certo? Então, por exemplo, no primeiro momento, geralmente eu vou dar aula e deixo vocês aí para o intervalo, para quando voltar a gente rodar uma atividade e lá a gente continua essa atividade.
eu tirei totalmente atividades para casa, certo? Não, vocês não existem mais nas minhas disciplinas atividades para casa. Ó, pessoal, vou passar essa atividade, vocês entregam semana que vem. Eu bani isso. Todas as atividades que vocês fizerem vão ser dentro da aula, tá certo? Ah, Hugo, mas se eu não fizer é porque eu faltar, não tem problema. Vocês têm até o dia da prova para entregar aquela atividade que eu passei na aula X. Vocês receberam aí uma mensagem, faltando acho que 20 minutos para começar a aula, né? Boa noite, boas-vindas, está aqui o link e tal, tá certo? Então, todas as aulas, antes das aulas, eu vou estar avisando o que é que vai ter na aula, tá certo? E lá eu vou estar colando aquele link, porque às vezes o cara está com problema de acessar o Blackboard logado, o cara clica deslogado e ele já dá um acesso de convidado. E quando a gente for fazer atividades, eu aviso dentro da mensagem, tá certo? Então, ó, pessoal, hoje tem atividade, por exemplo, de projeto design de interface, certo? É interessante que vocês não percam. Beleza, rodei, o cara faz na aula, submete. Vai ter os linkzinhos lá que vocês vão mandar as práticas. Perdeu, beleza. Faz em casa, manda outro dia. Agora, para eu delegar para casa, não tem mais não. Tá certo? A gente usa o espaço de sala para que vocês possam aprender. E tudo da disciplina está lá no Blackboard, né? Que é a plataforma que a Unip ela segue, que é da Cruzeiro do Sul, que ela já vem usando aí já faz acho que 2 anos. E realmente é bem legal a plataforma, né? Ela dá umas travadinhas aí, certo? Que é natural. Que o pessoal atualize, né? Às vezes tem muita gente usando ao mesmo tempo, mas comparado a outras plataformas que eu já usei, até o próprio Moodle é extremamente sofisticada, essa plataforma, né? Em termos de usabilidade, em termos de funcionalidade, tá certo? Não tem nada aí até agora que eu me queixo do Blackboard, não. Rapidinho aí em relação à ementa, né? Então, como eu falei no começo da aula, a gente vai trabalhar com os fundamentos de design para o desenvolvimento de software, certo? Só que a gente não vai desenvolver um software completo. A gente vai desenvolver o conceito do software. O que é o conceito do software? Exatamente. O que é o conceito do software? O conceito é aquela ideia do sistema. Então a gente valida a ideia do sistema e a gente não valida o sistema, certo? Só que para você chegar na ideia do sistema e conceber o sistema, a gente tem que rodar pelo menos alguns processos básicos. Primeiro, para conhecer as pessoas que a gente vai entregar, certo? Para validar a ideia com essas pessoas e para validar, digamos assim, a navegabilidade daquele sistema. O que é que significa navegabilidade? Eu vou validar as telinhas? Não. A gente vai ver se as tarefas que você representa a partir das interfaces, certo? Elas correspondem à realidade para as pessoas. Que, para outras palavras, né, a gente pode chamar isso aí, não seria uma análise de usabilidade, mas é a gente entender como é que a gente transfere a ação que o cara faz do mundo real para um mundo virtual, certo? Por meio das diretrizes dos designs centrados no usuário. Eu falo um pouco sobre HC, certo? O que é HC em termos de comportamento humano, então a disciplina ela aborda muitos aspectos humanos também. Eu falo um pouco de cognição, eu falo um pouco de interação, certo? Quais são os processos humanos os fenômenos humanos que é necessário, pelo menos alguns de nós temos conhecimento básico, para quando a gente for desenvolver, utilizar qualquer uma dessas técnicas, né? Por exemplo, se eu chegar para vocês e disser, ó, vamos fazer uma análise de interação baseada em tarefa. Aí o cara, como assim? O que é uma análise de interação baseada em tarefa? O que é a interação? É o ato do usuário, ele acionar, certo? Ou receber uma ação do software a partir do dispositivo, seja ele web, mobile, certo? Desktop, o que quer que seja. Então, esse processo de certo? Interagir com o outro, ele também precisa ser projetado, né? Hoje em dia, basicamente, todos os sentidos que a gente tem, a gente consegue interagir com o software. Que eu saiba ainda, não existe o cara lamber o celular, nem cheirar o celular, né? Mas você vê, você ouvir, você mexer o celular, né? Tem uns dispositivos que o cara faz assim, ele liga a lanterna. Não sei se vocês têm esse telefone, né? Tem outros que o cara mexe para um lado, ele passa a música. Na hora que mexe para o outro, ele também volta a música. Então, é interação, cara. Então, a gente também precisa quebrar esse paradigma de que quando a gente fala de interface de software, aí o cara, pá, já pensei na tela. Não. Interface é a ponta ou a borda do sistema que gera a interação para o usuário. Então, sei lá, a galera que, por exemplo, quando a gente trabalha com públicos muito específicos, né? Tipo, a galera que tem deficiência visual. Tu chega hoje na agência de um banco, o deficiente visual, se chegar no caixa eletrônico, certo? Lá no caixa eletrônico vai ter um buraquinho lá que ele bota o fone de ouvido
Eu nunca fiz esse teste, qualquer dia eu vou no banco fazer, né? Ele bota o fone de ouvido no buraquinho lá, bota o fone de ouvido e ele consegue sacar dinheiro. Deficiente visual. A minha pergunta é, como é que a gente cria um software para um deficiente visual? E aí? Vocês acham que vocês conseguiriam, sem um estudo prévio, sem um estudo do usuário, né, pesquisa do usuário, criar um software desse porte? Rápido? Não. Eu não conseguiria. Acredito que vocês também não conseguiriam. Porque a gente não tem a menor noção, certo, de como é o funcionamento disso. E como é o comportamento desse usuário que tem deficiência visual dentro daquele sistema. Estão entendendo? Então, assim, há processos e há pessoas que a engenharia de software ela não cobre. O mundo para a engenharia de software é um mundo muito perfeito, certo? E o mundo que a gente convive é um mundo muito imperfeito. Eu sou engenheiro de software por formação. Graduação em mestrado, TCC e tese de mestrado em engenharia de software. E estou usando isso da engenharia de software, para vocês terem ideia. A gente tem que ser realista, não adianta passar o pano para isso, tá certo? A gente falar um pouco de modelagem de projetos de UX, né? Então, se fosse na sala de aula, quando eu falo modelagem, seriam as dinâmicas que eu sempre gosto de rodar com a galera. Então, essa disciplina eu sempre ministro ela usando post-it, usando cartolina, usando caneta. Então, é porque tá aqui atrás, não dá para pegar agora, mas aqui atrás fica um armário, ó, atrás de mim aqui. Aqui, ó. Então, uma sacola só de tranqueira que eu uso para dar aula. Os professores ficam zoando na minha cara. Que eu pego essa sacolinha, quem é das antigas aí, de uns 2, 3 anos atrás, que já me viu pelo campus, deve ter me visto aí com a sacola de troço na mão, sacola branca do CB, lá de 2017. Aí lá tem caneta, tem tudo. Por quê? Porque a questão da criação, certo? Do conceito do usuário, ela exige muito processo criativo do analista, no caso do profissional, certo? E quando a gente usa o computador ele gera esse processo de criatividade. Então, muitas publicações, muitas revistas, journals, a literatura em si, ela recomenda que a gente use, certo? O que a gente tiver de melhor que, digamos assim, impulsiona a criatividade. Então, tá enganado quem pensa que um computador ele ajuda você a ser criativo. Não ajuda. O que ajuda você a ser criativo é um lápis e um papel. Pode ter certeza disso. Então, é aí que é uma grande limitação da gente assistir a aula por aqui, né? Porque se fosse na sala, vocês iam ver a resenha que é. Eu mando vocês afastarem as cadeiras, formo grupos, levo caixinha de som, boto música lá para quando vocês fazem as atividades, né? Mas aí a gente pode fazer a mesma coisa aqui, certo? Só não posso botar música, porque senão dá copyright. Porque as aulas de vocês, como são gravadas, depois que a aula acaba, né? Que o Blackboard ele renderiza, no fim de semana eu subo pro YouTube. Aí eu não tinha me ligado nisso aí no começo da pandemia, eu acho que eu perdi umas 10 aulas. Porque eu rodei, por exemplo, rodei vídeos de alguns canais para dar aula, rodei músicas, rodei paródias, aí o YouTube, ó, direito de violação, você tem que tirar, ó, direito de violação. Na terceira advertência eu ia sendo expulso do YouTube. Aí realmente tive que apagar os vídeos, tá certo? Das aulas para que vocês acessassem. Só que a videoaula, no caso a aula gravada, ela fica dentro do Blackboard. Eu levo para o YouTube, é mais por uma questão de responsividade, certo? Tem alunos que dizem que faz, professor, eu prefiro assistir a aula em casa pela televisão. Perdi tua aula, tenho Smart TV, ligo lá no YouTube e boto lá a tua aula lá na televisão, que eu acho melhor do que assistir pelo Blackboard, que eu tenho que logar, beleza. Então eu subo pro YouTube, certo? E redireciono pro Blackboard. Mas ela fica guardadinha também no Blackboard. Só que o link que você acessa, que é um link que está lá na sala virtual, ele vai pro YouTube, tá certo? Então aí já fica a dica aí. Quem quiser assistir a aula que perder, quem quiser assistir, ela tá toda na íntegra lá, certo? No YouTube, em HD lá, para que vocês possam assistir. E por fim aí a questão de protótipo de experiência, né? Que foi o que eu falei mais no finalzinho, tá certo? Eu uso alguns conceitos de UX que são importantes, né? Eu começo aí, por exemplo, por IHC, projeto de interface. Mais para frente tem o conteúdo programático, mas já vou adiantando. Interface, certo? Design de interação e por fim o X, né? Para quem não sabe, eu nunca ouvi falar o que é o X em termos de teoria mesmo. O X é você construir o contexto do usuário. O que é o contexto do usuário? O que é aquele usuário? O que é que você entrega para o usuário se sentir bem dentro do software? Primeiro você pode entregar, certo? Para ele informação ou interação baseadas onde ele está.
que é o que a gente chama de geolocalização, né? Você pode entregar, por exemplo, colaboração social. Por quê? Porque ninguém vive sozinho. Então, podem observar que boa parte dos aplicativos hoje em dia ele já tem colaboração social. É você adicionar as pessoas, é você seguir as pessoas, é você comentar nas coisas das pessoas, tá certo? É você conseguir quantificar, conseguir potencializar o uso daquele aplicativo. Como, por exemplo, com o uso da gamificação. Acho que todo mundo aqui também já ouviu falar de gamificação, né? Que são sistemas de pontos, sistemas de engajamento, sistemas de monitoramento, sistema de avaliação e verificação de uso, o estímulo para o uso do software, certo? São os gatilhos mentais. Então, toda uma gama aí de alternativas, de elementos que a gente pode. Jonathan, faz tempo que tá tentando reconectar ali, ó. Faz 5 minutos que eu tô olhando para ele conectando ali. A gente também estuda na disciplina. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma fala? Só para tomar uma aguinha aqui. Massa. Então, o objetivo geral, né? Apresentar para vocês esses conceitos que eu falei de UX. Eu acho que para uma primeira apresentação ficou mais ou menos delimitado o que é que vocês vão estudar, né? Para o desenvolvimento das interfaces de software, tá certo? Só que as interfaces que eu proponho são interfaces visuais. Até hoje eu nunca vi nenhum projeto de alguém que desenvolveu o tipo de interface. Mas quem quiser aí trabalhar com interfaces auditivas, né? Quem quiser trabalhar aí com a interface status, né? Hoje em dia você tem dispositivo de IoT, né? Você tem Kinect nem tanto. Kinect está muito em desuso, né? Kinect já está um pouco defasado. Mas você tem aí o Arduino, você tem Raspberry, né? Você tem OpenGL, você tem FPGA, certo? Você tem vários dispositivos que são periféricos que funcionam como interface de interação. Também não impede você desenvolver para eles também, tá certo? Eu sou muito tranquilo, cara, em relação à disciplina. Eu tenho uma mentalidade bem diferente de alguns professores, por exemplo, que me ensinaram, certo? Eu não sou aquele cara carrasco, né? Acho que alguns dos meninos que já foram meus alunos sabem disso. Sempre faço de tudo para ajudar os alunos, tá certo? Nunca reprovei ninguém por falta, certo? Na verdade, não estou nem fazendo chamada. A gente, no começo da pandemia, tinha que printar a tela, tinha que fazer planilha de aluno, tinha que fazer chamada. Mas eu tenho a seguinte mentalidade: vem para aula quem quer. Vocês concordam comigo? Se vocês estão pagando a faculdade, beleza. Pagando a faculdade é o que importa. Eu estou sendo bem sincero. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu não estou com vontade de assistir aula. Cara, é um direito seu. Aqui nessa sala só tem adultos, não tem nenhuma criança aqui não, tá certo? Eu não vou puxar pelo braço de ninguém, até porque não tem como, né? Não vou mandar e-mail, não vou mandar, nem dou WhatsApp para ninguém. Ninguém tem meu WhatsApp, pode até descobrir, mas eu não atendo. Precisar falar comigo, vai lá no LinkedIn e fala, certo? Então, eu sou extremamente consciente disso. Cada um vem se quiser, então, se o cara faltou o semestre inteiro e fez a prova, o problema é do cara. Se o cara tirar a nota boa, o problema é do cara. Se o cara não aprendeu, o problema também é do cara. Mas eu estarei aqui todas as quintas-feiras, das 19h10 às 20h40, dando aula a vocês. Então vem para a sala quem quer, aprende quem quer. Eu estou sendo muito sincero aqui, certo? Não reprovo ninguém por causa de 3 décimos, 5 décimos, 7 décimos. Até um ponto, dependendo do aluno. Se for um cara que interage, se for um cara que participa, se for um cara que faz as tarefas, está lá ativamente, tá certo? Pode acontecer do cara, por exemplo, ter algum problema na família. Pode acontecer do cara, sei lá, passar por algum problema pessoal, algum problema profissional, certo? Não tá bem. Aí chega para mim e fala, professor, é o seguinte, tô passando por isso e isso. Para eu saber que o cara não se evadiu porque desistiu. Para eu saber que o cara tá com algum problema. E não precisa tornar público. Basta me avisar aí por um e-mail, por mensagem no LinkedIn, tá certo? Que eu vou entender aquele cara e vou ter empatia com aquele cara. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar aquele cara? Porque eu sei que aquele cara é dedicado. Aí pode ter certeza que eu ajudo. Agora eu vou parafrasear nosso amigo Capitão Nascimento, né? O poeta aí de Tropa de Elite, né? Parafraseando aí o grande poeta Capitão Nascimento, vocês também têm que me ajudar para ajudar vocês. Certo? Como é que vocês ajudam o professor vindo para as aulas?
interagindo durante a aula, né? Fazendo as atividades na aula. Então, você frequentando não, você exercendo a disciplina. Porque tem gente que tá aí, vamos fazer um teste aqui rápido. Quem tá me escutando, levanta a mãozinha aí. Ó, Daniel, Davidson, Michel e Ronaldo. Eu vou chamar Ronaldo, certo? Quando você chamar o primeiro nome. Tem 3 pessoas aí que não levantaram, ó, tá vendo? Então tem alguns, se a sala tiver 30, 15 estão prestando atenção, os outros 15 estão fazendo volume. Então, tá certo? Frequente, participe, certo? Para que a partir daí a gente consiga ter resultados, né? Tem aí alguns objetivos específicos, alguns deles eu já falei também, né? Como, por exemplo... Tá bom, pessoal, já foi, já. Pode baixar a mão. Entender os conceitos de design, certo? E as aplicações a gente já falou rapidinho, né? Entender os princípios de cognição, ergonomia, interação, eu também já falei rapidinho também, certo? Demais fenômenos relacionados com as habilidades de software, eu também já falei também, né? Entender as metodologias, eu também já falei. Entender as técnicas de caracterização dos personas, né? Então, vocês vão trabalhar com problemas que vocês vão resolver, que são problemas reais, tá certo? Eu mudei um pouco essa questão didática, que eu acho que não faz sentido mais um professor ele inventar um problema, inventar um projeto para o aluno fazer. O cara vai inventar o que não precisa, o aluno vai fazer algo que não precisa para guardar onde também não precisa. Então, a maioria dos problemas eles vão para a gaveta lá e o cara só faz para passar na disciplina. Aí o que é que eu faço hoje? A gente procura clientes reais. Ah, Hugo, mas eu não vou fazer. Não, não tem problema. Você está sendo avaliado não pelo que você está entregando para o cara, mas pelo que você está fazendo. Mas geralmente eu entrego um cliente para vocês, eu boto um cliente para vocês que ele é um cliente que ele tem uma demanda real. Então, isso vai ajudar tanto você quanto ele, porque vai te estimular para você estar tentando resolver, ou na verdade nem resolver, né? Simular a resolução daquele problema, porque você simula, você às vezes pode não entregar o sistema completo, e o cliente vai te ajudar porque ele tem argumentação, ele tem exigências, ele tem pedidos, certo? Que às vezes o professor, como Product Owner, né? Eu, se fosse o PO de vocês, ou se fosse uma espécie de cliente, eu não pediria, porque vai depender de cada problema. Se for um problema, por exemplo, relacionado à segurança pública, se for um problema relacionado à saúde, se for um problema relacionado à educação. Então, a gente vai tentar arranjar clientes para vocês, para que vocês trabalhem da maneira mais real possível, tá certo? E a partir daí, vocês fazem protótipos, né? Protótipos em termos de artefato, tá certo? Vocês chegam aí a quase que fazer um sistema inteiro de protótipos e fazer toda a navegação dos protótipos dentro de uma escala aí de uso que vocês vão entregar, que vai ser quase um MVP, tá certo? Vocês vão entendendo ao longo das aulas. E avaliar como é que esse sistema ele funciona. Então, hoje em dia já existem ferramentas, né? Que praticamente você usa o software dentro do protótipo. Não sei se já ouviram falar disso aí, né? Você consegue cadastrar dados, você consegue fazer tarefas, você consegue navegar entre as telas, tudo por mockup. Ah, professor, vai ter um banco de dados? Não, ali é só para simular, certo? Então, antigamente eu dizia quais seriam as ferramentas que os alunos usariam. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu dou a task para o cara, entrego a demanda para o cara e o cara tem direito de escolher o que ele quer, certo? Mas uma ferramenta que eu estou pensando em usar, e vocês podem ou não aderir, certo? Vai depender de cada um. Figma. Acho que todo mundo já ouviu falar da Figma, né? Aquela ferramenta chamada Figma. Por quê? Por vários motivos. O Figma é uma ferramenta que está sendo bem utilizada e bem aceita no mercado já faz um tempo. Eu tenho visto algumas vagas de emprego que chegam, não é que chega para U, né? Chega pro meu e-mail, certo? O pessoal manda por LinkedIn e tal. Que pede Figma. Quando é front-end, quando é experiência de usuário, tá certo? Eu acho que o Adobe XD é muito pesada para a gente usar, porque você teria que fazer na mão mesmo, certo? O Adobe XD é praticamente uma ferramenta para arquitetura, né? Para design de interiores. Tem outras como Mockflow ou FluidUI, certo? São ferramentas que você já usa uma interface já awareness ou uma interface responsiva. Então fica a critério de cada aluno, tá joia? Então, quando o tempo for passando, que a gente for tendo essa visão, cada um de vocês vai tendo que escolher a sua, certo? Tem algumas competências que eu vou passar rapidinho aí.
como eu já falei, né? Muitas coisas eu já falei, até já adiantei, na verdade, né? Desenvolver interfaces computacionais que respeitam as regras de interação, já falou, né? Conduzir atividades e entrevistas com os usuários. Então, eu não falei, por exemplo, na disciplina da gente, a gente estuda algo em torno, certo? De 15 a 20 técnicas. São 15 a 20 técnicas para um ciclo de vida de user experience quando você for criar interfaces de software, tá certo? Então, por exemplo, tem análise de viabilidade do conceito, eu já falei do benchmark, né? Tem a coleta de benchmark, tem análise expectativa do usuário, tem a avaliação de tarefas centrada em usuário, tá certo? Então, existem várias técnicas que vocês vão aprender, que eu vou inserindo dentro da disciplina, né? Tem análise emocional do usuário, você vai avaliar se o usuário ele fica feliz ou triste usando o aplicativo, certo? Isso causa impacto grande, dependendo do contexto, dependendo do produto que você vai entregar, certo? Então, vocês vão estudar técnicas reais de mercado. Eu cheguei a nem falar, né, com a minha experiência com o X. Mas entre 2013 e 2019, eu trabalhei na Universidade Federal de Pernambuco, em alguns projetos lá no SIM, certo? E eu trabalhei, acho que, se não me engano, foram 4 projetos que eu trabalhei durante esse tempo. E eu trabalhava com a parte de inteligência artificial, na verdade, não era a parte do X em si, né? Eu montava a parte de servidor, a parte de infraestrutura de bases, que é a parte de cruzamento de informação, modelos decisórios, né? Consumo de eventos a partir de base de dados, que é a parte de mineração. Enfim, era uma parte mais de infra para dados, tá certo? Com Python. Então, a linguagem que eu programo hoje, assim, de verdade mesmo, é Python, certo? Já faz um tempinho que eu venho programando com Python. Mas eu trabalhava diretamente com a equipe de design. Então, quando a gente tinha lá um RC, né, que é um request, sempre chegava para mim, para alimentar um modelo de inteligência, certo? Um fluxo de design. Ó, monta isso aqui. Aí qual é o fluxo? É você sair dessa tela e para essa, voltar para essa. Eita, mas esse fluxo aqui o software não suporta. O modelo de inteligência não suporta. Para não quebrar a estrutura do modelo inteligente que a gente tinha, o que a gente fazia? A gente simulava o uso da tarefa. Certo? Eu montava um mockup e convidava uma galera para participar. Ó, tenta fazer essa tarefa aqui nesse aplicativo. Se o cara conseguisse fazer, beleza, mas existiam pessoas que faziam, chega a retorcer a cara, outras faziam com gosto, entendeu? Então, por conta da necessidade da gente alimentar esse modelo de inteligência, eu tive que estudar muito, mas muito, user experience. E eu cheguei até na época do doutorado, eu cheguei a pagar 2 disciplinas na psicologia, lá no Cefis, né? Que é como se fosse um departamento de psicologia da UFPE, na época da pós-graduação, certo? Que foi Introdução a Artefatos, Desenvolvimento de Software Guiado por Artefato, que é você entender a teoria de instrumentos, né? A importância que o aplicativo ele tem para as pessoas, e a questão de teoria de aprendizagem com uso de software. Então, eu tive que estudar várias correntes teóricas, como é que as pessoas aprendem. Para que a partir daí, não é nem uma machine learning aí. Não é aprendizado para machine learning, é aprendizado da pessoa mesmo. Para que a partir daí o processo de facilitação desse aprendizado ele pudesse ser melhor alimentado pela inteligência. Vocês estão entendendo? Então, para eu configurar uma inteligência correta, eu teria que entender corretamente como é que a pessoa faz no seu dia a dia. Para não inventar ou não enviesar. Tipo assim, eu acho que é assim. Aí, pá, modelar a inteligência é quando pega a realidade, aí fica batendo a inteligência cruzando contra a interface do sistema. Aí, de fato, isso me deu uma visão extremamente real do que é necessário a gente ter para quando a gente for criar uma interface de software robusta. É tanto que hoje eu estou com as duas pontas, estou com as duas extremidades do sistema, né? Eu estou com a parte de inteligência, certo? Que eu estou no 7º período com curso de computação, inteligência artificial. E estou com a outra ponta do sistema, que é a parte de interface de software, certo? Que é a parte do X. Ó. E no meio fica desenvolvimento de software, que eu estou com Python hoje. Eu estou com as 3 disciplinas que eu mais gosto de trabalhar, que é o X, User Experience, né? Com vocês e outras 2 turmas. Estou com Python, com P1, e estou com inteligência artificial com P7. Todas disciplinas práticas. O que mais? É o senhor que vai dar Python com a gente também? É P1 de... É porque a gente tem P4 e P1. É amanhã de manhã? Não, né? Na manhã de noite. Não, amanhã eu tô com a turma da manhã
de Python, de P1. É porque a gente vai pegar. Amanhã à noite, eu acho que deve ser aí, cara, se não for o Wallace, deve ser Álvaro, ou deve ser Douglas, que é o novato. Eu tenho quase certeza que é Douglas, que é o novato. Inclusive, mandei meu material de Python para ele. Eu acho que Thiago Maia não tá com Python esse semestre, não. Depois, olha no teu horário aí, me confirma que é o professor. Então, tem algumas habilidades aí, né? Como eu já falei, também já falei de algumas, ó. Conhecer problemas reais, interpretar situações, tá certo? Identificar tipos de usuários, acho que vai ser extremamente importante. É Álvaro mesmo. Distinguir diversos tipos de cenário, né? Então, hoje em dia, para você criar um software que ele gere experiência para o cara, você tem que simular aquele cenário, tá certo? Não, Álvaro, ele é antigo. Álvaro, ele é professor de banco de dados também. Novatos são Celso, Douglas e Ângelo, são os três professores novatos. Coordenar a integração dos ambientes, de acordo com a tarefa, né? A gente já falou, certo? Entre outras habilidades também que vocês vão desenvolver. Criar protótipo, né? Criar identidade visual, eu acho que é uma parte bem legal da disciplina. Geralmente eu peço para as equipes, né? Vocês vão se dividir em equipes em breve. Para vocês, tipo, criarem uma mini empresa. Você cria um logotipo daquele aplicativo, você cria o nome daquele aplicativo, certo? Você cria as cores do aplicativo, você cria uma identidadezinha visual, que a combinação de cores, a paleta de cores, a paleta de botões, tá certo? É todo um processo mesmo, assim, completinho, que vocês vão estudar, né? A parte de teste eu já falei, né? Avaliação de interface também já falei. E avaliação de expectativa e interação do usuário também já falei, né? Então, basicamente isso aí. Tem algumas atitudes que a gente espera de vocês também, tá certo? Isso é novidade no plano de ensino das disciplinas, né? Vocês vão ter que reconhecer alguns padrões de comportamentos humanos. Aí cabe a mim, né? Cabe ao professor ensinar vocês. Mas quando a gente começar a trabalhar e estudar, vocês vão perceber que isso vai ser fácil. Soluções visuais eu já falei. Novos modelos de design de software, né? A gente vai trabalhar aí com os 4 grandes designers da parte de interface de software, que é Design de User Experience, Design de Interação, Design de Interface e Design de Tarefa, tá certo? Então são 4 coisas que vocês criam para no final entregarem para uma pessoa. Você cria a interface, que é a tela mesmo. Você cria a tarefa, que é você dizer qual o passo a passo que ele vai seguir. Você cria a interação, que é para dizer como é que aquela pessoa ela vai interagir, como é que a informação chega, como é que a informação sai. E você cria a experiência, que são os elementos que entregam para o cara valor. O que é que eu vou entregar para esse cara, para engajar esse cara? Para esse cara entender que ele é importante, tá entendendo? Então não é só a tela, são elementos que complementam-se com a tela. É aí que a galera meio que se equivoca, né? A galera ainda tem uma espécie de preconceito quando a gente fala desse tipo de... Porque não chega a ser front-end, né, cara? Front-end para mim é só construir a interface com os validadores, né? Front-end, um front-ender, né, que é um programador front-end, ele é um validador de entrada de informação. Ele programa na camada de visão do sistema para tratar, pré-tratar, certo? Armazenar temporariamente para que o back ele faça o tratamento, para que faça merge, para que faça commit, certo? Dependendo do tipo de evento. Então, não chega a ser um designer, né? Ele é mais uma espécie de programador mesmo, certo? Só que geralmente o front-end ele tem um conhecimento de design porque o cara gosta de design. Então, front-end é a junção das duas coisas. O front-end ele é a junção de um cara que gosta de design, que aplica o processo de designer, com o programador. O cara programa para designer, certo? E utilizando esses mecanismos que eu acabei de falar. Tem aí nosso conteúdo programático, né? Eu também já tinha adiantado no começo da aula. Semana que vem a gente já começa com introdução em HC, certo? É bem legal, cara. É bem legal. Para quem gosta, vale a pena mesmo, certo? Eu, como já estou há muito tempo numa área só, acho que para mim não compensa mudar de área, né? Já faz aí uns 12, 14 anos que eu estou desde desenvolvimento de software e inteligência artificial, né? Saí do desenvolvimento para inteligência, mas sou um cara extremamente fã de design hoje em dia, porque eu precisei de designer para trabalhar com inteligência. Exatamente, é o que foi o que eu acabei de falar, né?
contrata o X para falar, para fazer as duas coisas. Exatamente, Liane. É tanto que eles pedem, né? Existem algumas vagas que os caras pedem o X barra UI. Não sei se vocês já viram aí. O cara é o X barra UI da empresa. Ele é os Experience barra User Interface da empresa, né? E esse cara, ele faz basicamente essa função. Vou pegar meu celular aqui, certo? Ele faz basicamente essa função conforme vocês falaram. Só um minutinho, viu? Que a gente falou, né? Princípios aí, conceitos de texto de usabilidade, a gente também já falou, certo? Tanto para vários dispositivos, então fica a critério de cada um de vocês, tá certo? O conteúdo ele não é dado para mobile, o conteúdo não é dado para web, não é dado para sistemas embarcados. Eu sigo uma corrente só e cada um de vocês segue onde quer, né? O que eu tenho percebido ultimamente é que o pessoal tem criado mais para mobile mesmo. Acho que o mobile, como ele está bem em ascensão, né? Mas se vocês quiserem criar aplicações para outros tipos de produto, também não tem problema não, certo? Até de cada um. Segundo estágio também, né? Então a gente começa mais essa parte introdutória, no segundo estágio a gente entra mais na parte de fato de interface, que é a parte da ergonomia, né? Que entra essa questão dos valores que eu acabei de falar. Design centrado, princípios e conceitos, e por fim a gente finaliza com o X, que é a cereja do bolo aí, certo? O X no finalzinho ali da disciplina, ele dá aquele toque final lá no aplicativo de vocês, que vocês vão criar mais para frente. A gente está em pandemia, tá certo? Então vamos desconsiderar essa parte aí que eu botei presencial, mas eu faço questão de botar porque é meio que um protocolo. A gente também não tem previsão de retorno, tá certo? Eu estou dizendo isso a vocês sendo bem sincero. A gente depende dos governos aí, dos órgãos públicos. Eu acho que todo mundo sabe que terça-feira foi lançado aí um decreto, né? E também não sei se vocês sabem que a gente não pode mais sair de casa depois das 10. Vocês sabem disso, né? Se for pego na rua aí depois das 10, quem vai deixar você em casa é a polícia, viu? Então cuidado aí, quem gosta de sair à noite aí, não pode ir pra balada mais não, certo? Pelo menos esses 15 dias aí. As aulas são gravadas e disponibilizadas, como eu já falei, certo? A gente faz intervalo. Para essa disciplina eu não rodo lista, eu rodo práticas, tá? E lista de exercício individual, porque é priori, certo? Esse slide é padrão para todas as minhas disciplinas. Mas eu adapto para cada disciplina. Então, provavelmente, vocês, a gente, não semanalmente, mas a cada intervalo de tempo, acho que a cada 15 dias, dependendo do assunto, acho que realmente toda semana, a gente vai ter as práticas, tá certo? Para que vocês possam fazer. Com certeza a gente vai rodar projeto, não faz sentido ter uma disciplina importante como essa, com métodos e técnicas extremamente relevantes que a gente vai estudar se vocês não botarem em prática, né? Então acabou esse tempo aí do cara estudar a disciplina e não praticar mais não, certo? Não tem motivo para isso não. E eu acabei repetindo, né? Mas, mais uma vez, o acompanhamento ele é feito pelo Blackboard, certo? Como é que funcionam minhas provas? Vocês fazem naturalmente dos provas, como a instituição ela já pede. No primeiro estágio, vocês fazem uma prova teórica valendo 2,5. E as dinâmicas que vocês vão fazendo ao longo do estágio vão valer 2,5 também, só que a gente vai somando, tá certo? Então, no final do estágio, se você entregar tudo, você já tem 2,5. No segundo estágio também faz uma prova e aí no segundo estágio é o projeto. Só que assim, na verdade, o projeto ele já começa a partir do primeiro estágio, certo? Porque eu começo a passar as primeiras tarefinhas, vamos dizer assim, chamadas de tarefa, né? Para que vocês façam. Só que elas só são práticas. E no segundo estágio eu lanço o projeto, mas você usa as práticas que você fez no primeiro, tá entendendo? Então, enfim, você aproveita e já tem pronto para seguir em frente e o projeto ele ser continuado. Ele puxa os elementos anteriores para que você possa dar continuidade. Minhas provas elas mudaram bastante ao longo desses últimos anos também, porque praticamente os alunos não estudam mais para as provas, né? Por quê? Porque as práticas já vai ensinar você.
Então a prova é só para cumprir tabela, sendo bem sincero. Às vezes eu boto uma prova com 4, 5 questões, pergunto as coisas que quem fez as práticas responde sem nem precisar estudar. Porque o cara vai falar o que sabe. Então a prova ela não tem gabarito. A prova ela é interpretativa. É tanto que a maioria das minhas provas eu não boto mais prova de questão no marcado, boto aberta. E, por exemplo, eu pergunto, o que é que você acha que é um projeto de interface? Um exemplo, né? Aí o cara faz, ó, o projeto de interface é isso. Por quê? Porque o cara fez o projeto de interface. Vocês estão entendendo? Então a prova é para meio que validar o que vocês praticaram na disciplina. Isso tem ajudado muito, porque alivia muito a carga de vocês de ter que estar estudando, decorando. Não precisa mais disso, né? Para o nosso dia a dia. Tem aí os resultados, tanto aprovado quanto na final reprovado, acho que todo mundo já sabe, né? Igual ou maior do que 6 está aprovado. Está entre 5,9 e... Exatamente. Entre 5,9 e meio você está na final e abaixo de meio eu nunca vi ninguém ser reprovado direto, certo? Vocês não, né? A pessoa que tirar abaixo de meio está reprovado, tá certo? Tem um exemplo disso aí, certo? E para a gente finalizar, a questão da bibliografia, né? Como a gente não está na instituição, vai ser a critério de vocês, Ronaldo, essa plataforma. Mas eu recomendo o Figma, Figma, certo? A gente mais para frente eu vou falar mais um pouquinho dela. Como a gente está em pandemia, certo? Esses livros são os livros que eu adoto quando a gente está no campus. Mas não faz diferença. Por quê? Porque hoje em dia vocês têm plataformas online riquíssimas. Vocês têm uma Pearson online. Vocês têm noção do que é a Pearson? É uma das maiores plataformas de livros do mundo. Então vocês têm gratuitamente, certo? Livros que, por exemplo, se você fosse comprar numa loja, você pagaria R$280, R$300 num livro. E você tem lá ele online, certo? Na minha época, né, eu não estou comparando, mas estou só dando um exemplo, né? Pois é, esse de design de interação, Mayara, eu não estou com ele aqui perto, mas eu tenho ele. Sabe onde é que está esse meu livro de design de interação? Está na minha casa, lá em Patos, na casa dos meus pais. Porque quando eu me mudei de apartamento, peguei um apartamento menor do que eu morava, sabe? Vocês sabem como é a tendência, né? Apartamento está ficando menor. E eu tinha algo em torno aí, eu acho que de uns 200 a 300 livros que eu tenho, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu acho que uns 200 livros. Não chega a 300 não. Uns 220 livros, mais ou menos. E desses 200... Que massa. Eu também sou de lá, sou de Patos. Desses 200, uma boa parte deles eu doei, certo? Inclusive para as minhas turmas. Antes da pandemia, foi um ano retrasado, em 2019. Toda aula não, né? Mas a aula sem aula não levava um livro para sortear. Essa brincadeirinha eu doei uns 50 livros pra galera. Livros antigos, 2009, 2010, 2012, 2014. Eu fui comprando, né? E fui... Vários livros eu ganhei, certo? Das editoras. Não sei se vocês sabem, mas o professor ele tem direito de ganhar livros das editoras. Basta eu mandar um e-mail. Solicita esse livro assim, assim, assado. A editora manda um e-mail para mim, eu mando o plano de ensino da disciplina, a editora vê e pá. Quando é que em 15 dias tá aqui na minha porta o livro. E com isso aí eu doei muitos livros, mas ficaram apenas alguns aqui. Inclusive está aqui em cima, numa prateleira que eu tenho. Acho que não tem nem 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros tem aqui. E, cara, assim, eu prefiro o físico, né? Mas hoje em dia ninguém mais usa livro físico. A maioria da galera usa livro digital, né? E vocês têm a Pearson, como eu falei, a minha biblioteca, certo? A biblioteca virtual e mais 2 ou 3 bibliotecas aí que eu sei que a instituição ela tem. Então, na minha época, a gente corria para pegar livro e às vezes nem sobrava. O professor dizia, pega esse livro de HC aí, no meio da aula, do jeito que eu estou falando aqui. Pega esse livro de HC aí, agora corra logo, só tem 5. Meu irmão saía um por um, assim, de fininho. Quando a aula acabava, que eu acabei na biblioteca, não tinha mais nenhum livro que os caras pegavam. E tinha mais essa, na minha época, o livro de computação fedia 2 coisas, ou a suvaqueira ou a mofo. Que os caras pegavam e viviam dentro do campus assim, com ele embaixo do braço, assim para baixo, assim para baixo. Ou quando chegava em casa, encostava em casa lá, dentro de um guarda-roupa, dentro de uma gaveta, escorando uma porta, certo? E só entregava quando acabava o período, quando lembrava que chegava o e-mail cobrando a multa, certo? E eu conheço casos que o cara quase que não se formava porque estava devendo uma multa porque perdeu um livro. R$550 o cara pagou de multa.
Então hoje vocês não precisam mais disso, porque vocês têm tudo online, tem tudo gratuito, tá certo? Alguns de vocês têm monitor em casa, né? Não usam só um notebook, usam um monitor, ou no caso um notebook e uma tela que é secundária, né? E você projeta lá o livro fica bem grande na tela, tá certo? E outra coisa, vocês têm um DevMedia. O DevMedia, todo mundo, logicamente, já ouviu falar, né? Ele tem muitos e muitos cursos lá dentro. Tem cursos que, por exemplo, se vocês não fossem da Unip, vocês pagariam aí tipo R$ 500 para fazer um curso especificamente. E lá tá gratuito. Vocês estão no último período de SPI, certo? Aproveite. Pega aí uns dias aí, um fim de semana ou outro, tá certo? Tá muito na moda essa questão aí dos cursos, né? No LinkedIn eu vejo a galera quase que diariamente postando certificado. Então eu vou dar um conselho a vocês. Aproveitem aí que vocês estão o pessoal tá perguntando aqui do Blackboard aqui. Tá ok, né? Aí. Deixa eu só olhar um negocinho aqui rapidinho. Eu acho que o link que eu colei não foi pra galera aqui. Só um minutinho. Então aproveite, que nem eu falei, do questão do DevMedia. Façam o que vocês conseguirem de cursos, de certificados, que quando vocês largarem não vão ter mais gratuito, tá joia isso aí? Tem mesmo esse design de interação, ele tem lá, tá joia? Então é isso, galera. Eu acho que para o primeiro dia de aula, nunca dê assunto no primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula é mais para a gente bater um papo, falar um pouco sobre a disciplina, certo? A gente se conhecer um pouco mais, tá certo? Então, fiquem à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade aí, tá joia? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Tranquilo? Então, por hoje é só. Era só isso mesmo, tá certo? Semana que vem a gente continua. A gente começa o nosso primeiro assunto, tá certo? Exceção essa semana que eu tô liberando as turmas mais cedo, tipo 8h30, 8h40. Mas semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente continua. A gente começa, na verdade, nosso assunto continua a partir daí, beleza? Então, boa noite a todos aí. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas quem quiser falar alguma coisa sem ser gravado, fica à vontade.